Olá, é sempre um momento muito gostoso esse de estar aqui com vocês, falando sobre temas importantes para a gente, né? Um momento em que a gente também pode reafirmar nossa alegria de cumprir a nossa missão, de levar até você bênção, informações saudáveis e levar até você o amor de Jesus. Bacana também porque a gente pode agradecer a todos vocês que já entenderam o tamanho do desafio da Rede Boas Novas de estar no ar 24 horas por dia com uma programação diferenciada, uma programação de cunho cristão, né? Isso nem sempre é fácil de se poder tocar, mas estamos aqui, temos abençoado vidas e a nossa segurança de afirmar isso é porque você tem dado retorno para a gente. E você, querido semeador de boas novas, que já entendeu toda essa questão e que tem orado pela Boas Novas e que tem contribuído com a Boas Novas para que ela se mantenha cumprindo a sua missão, nós não podemos deixar de agradecer, porque você faz parte dessa história. Você também é um abençoador de vidas. E fica aqui o nosso desafio a todos vocês, que, sendo abençoados, ainda não se tornaram semeadores. Nós queremos dizer para você que nós precisamos de você, precisamos da sua oração, precisamos da sua contribuição. Você gosta da Boas Novas? Você quer continuar tendo a nossa programação chegando até você com sinal de qualidade? Você que está aí esperando a digitalização, o sinal, né, em alta definição da Boas Novas, nós já estamos quase prontos, com todas as licenças. Agora a gente precisa fazer isso acontecer. E você pode ajudar. Portanto, se torne um semeador. Liga agora 212-6300 ou entra no nosso site www.boasnovas.tv e rapidinho você vai poder também dizer: eu faço parte dessa história. Deixa Deus te usar, meu irmão. Vem fazer parte do exército de semeadores de boas novas. A nossa oração é que o Senhor possa retribuir a todos vocês, semeadores ou não, a todos vocês, queridos telespectadores, que têm estado com a gente, encorajando, nos assistindo, nos realimentando com o seu feedback e com a sua informação. Que Deus abençoe você e que Ele continue te cobrindo de graça e de misericórdia. Queridos, a Organização Mundial da Saúde, ela estima que cerca de 50 a 100 milhões de pessoas anualmente elas são infectadas pelo vírus da dengue. Isso em mais de 100 países de todos os continentes, exceto a Europa. Dessas pessoas infectadas, 20 mil, elas morrem em consequência da doença. E, infelizmente, o lado triste dessa questão é que atitudes muito simples de cada um de nós no dia a dia poderiam reverter esses números, poderiam mudar o rumo dessa prosa, como a gente diz popularmente. Mas por que isso não muda? Porque os casos de dengue, eles acabam crescendo a cada ano e continuam matando tantas pessoas. Será falta de informação? Será falta de conscientização? Vamos entender um pouquinho dessa questão, falando sobre dengue no Cabeça para Cima de hoje. Começamos com o nosso informativo e temos especialistas muito bacanas para nos ajudar a conhecer mais desse tema. O vírus da dengue é transmitido pela picada da fêmea do Aedes aegypti, um mosquito diurno que se multiplica em depósitos de água parada, acumulada nos quintais e dentro das casas. Existem 4 tipos diferentes desse vírus. Os sorotipos 1, 2, 3 e 4, todos podem causar as diferentes formas da doença. A grande maioria das infecções é assintomática. Quando surgem, os sintomas costumam evoluir em obediência a 3 formas clínicas. Dengue clássica, forma benigna, similar à gripe. Dengue hemorrágica, mais grave, caracterizada por alterações da coagulação sanguínea, e a chamada síndrome do choque associado à dengue, forma raríssima, mas que pode levar à morte se não houver atendimento especializado. Não existe tratamento específico contra o vírus da dengue. Quando diagnosticado, deve-se tomar muito líquido para evitar desidratação e utilizar medicamentos para baixar a febre. Analgésicos são as medidas de rotina para aliviar os sintomas. Pois é, né? Será que a gente pode dizer que realmente ainda falta informação para as pessoas sobre a dengue? Ou é uma questão muito mais comportamental e que a gente precisa se conscientizar, se imbuir dessa história e para poder vencer essa questão da dengue? Tanta gente morrendo, né?
todos os anos as campanhas são feitas e é por isso que a gente está aqui hoje para voltar a falar sobre dengue. Para comentar conosco e trazer as informações precisas sobre esse tema, recebo a Nildimar Honório, ela que é bióloga, entomóloga e também é pesquisadora do Laboratório de Transmissores de Hematozoários no Instituto Oswaldo Cruz, a nossa tão conhecida Fiocruz. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço o convite e é um prazer ter essa oportunidade para falar um pouco sobre essa doença tão terrível que acomete o nosso país. Pois é, e todo ano a mesma coisa, né? Todo ano a gente tem os casos acontecendo, necessidade das campanhas. Quero ouvir muito o que você tem a dizer para a gente, tá bom? Tá bom. Também conosco a Otília Lupe. A Otília é médica infectologista do Laboratório de Doenças Febris Agudas, também do Instituto Nacional de Infectologia da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Muitíssimo obrigada, Otília, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Isso aí. Gente, todo ano, né? Dengue vem, os casos acontecem, as pessoas, a gente já sabe, né? A questão da dengue, quais são os fatores de risco. O que vocês têm observado e considerado como mais crítico nessa questão da dengue, né? E do aparecimento, das contaminações? O que vocês têm percebido como mais crítico? Olha, dengue, apesar de ser uma doença que todos nós já conhecemos ou eventualmente até já tivemos, é uma doença que é um desafio. Uhum. É uma doença traiçoeira. A maior parte das pessoas, de fato, como foi dito ali no vídeo, ou não vai ter sintoma ou vai ter sintomas muito leves. Uhum. Então é difícil acreditar que uma pequena parcela vai ter uma forma mais grave. E também é muito difícil achar essas pessoas. Um dos nossos desafios é que a gente não tem um marcador que diz essa pessoa vai evoluir mal. Uhum. Isso é feito indiretamente, mas o problema é que a gente tem que achar num mar de pessoas doentes um número muito pequeno que de fato vai ter uma evolução muito grave. Esse eu acho que é o maior problema. Uhum. Então, quando a gente tem uma epidemia numa cidade, a gente tem uma avalanche de procura de assistência e o desafio é dar assistência a todos, mas achar aqueles que vão evoluir mal. Uhum. Esse é um dos grandes problemas. Uhum. A gente ainda não consegue identificar essa evolução ou quem poderá evoluir ou tem marcadores, né, como você a gente gostaria de ter os biomarcadores. Uhum. A gente tem alguns que dão algumas pistas, mas o ideal ainda não tem. O que tem funcionado muito, e o Brasil aprendeu a fazer isso ao longo de muitas epidemias, é a identificação dos sinais e sintomas de alarme. Uhum. Então, hoje, o Brasil já há alguns anos já aplica esse sistema de identificação de quem vai evoluir mal e a OMS agora está adotando o nosso sistema. Então, somos um pouco na vanguarda disso. Uhum. É uma sequência de 9 a 10 sintomas e queixas que a pessoa pode ter e apresentar que indicam que ela está evoluindo para o lado ruim. Uhum. Tá? E isso, a gente, na verdade, como é uma doença dinâmica, essa avaliação ela tem que ser feita, às vezes, a cada 12 horas, a cada 6 horas em cada paciente. Então, imagina no meio de uma epidemia, individualizar esse ponto a assistência. Por isso que é muito importante a gente dividir o conhecimento com todo mundo, porque todos nós somos capazes de identificar esses sintomas de gravidade, esses sinais de alarme, que é o nome que é dado. Então, é muito importante que a gente divulgue a cada ano, a cada epidemia, essa informação, porque o indivíduo vai poder ajudar o sistema de saúde a identificá-lo mais precocemente e a instituir o tratamento. O tratamento parece um tratamento simples, que é manter a pessoa hiperidratada. E é durante um período muito curto, 72 a 48 horas. É aquele período em que o corpo está curando a doença e é justamente esse processo de cura que leva a uma avalanche imunológica que causa todo o mal. Então, é naquele momento que a gente tem que ser capaz de hidratar além da perda. Só que a gente tem que identificar quem são essas pessoas. Isso não é tão simples assim. Mesmo porque o que você falou, né? Muitas vezes se começa assim, né? Caso, aquela coisa da dor no corpo, o mal-estar, etc. E a gente acaba deixando para lá, só quando já começa a pesar e que de repente vai procurar um médico, vai procurar alguma coisa. Mas mesmo esse mal-estar passageiro, esses sintomas mais leves, se a gente não cuidar, eles podem evoluir para
mais crítica, para o estágio mais crítico da dengue? A gente vai dividir a dengue em dengue clássica e a dengue grave. A gente abandonou um pouco o termo febre hemorrágica, choque, para não confundir. Então, é dengue clássica e grave. Com exceção de alguns grupos de risco, onde é mais difícil identificar, por exemplo, no lactente, a criança que não sabe dizer suas queixas, no idoso que toma outros remédios, de forma geral, é possível identificar a evolução caminhando para a forma grave. Certo. Tá? E a pessoa pode ajudar, porque ela pode se automonitorar e procurar assistência imediatamente. Mas qual é a grande questão da dengue? Quem já teve dengue sabe disso. E o nome popular é muito bom, é a febre do quebra-osso. É justamente aquela sensação de que foi atropelado por um caminhão e que o remédio que normalmente me levanta, me leva para o trabalho, não está fazendo efeito, que gera a supermedicação. É uma doença em que quem está na forma clássica é muito sintomático, acha que está muito doente. Mas quem está evoluindo para a forma grave não é esse indivíduo. É aí que está o problema. Só para exemplificar, a gente sempre treina com as mães, né? Quando a febre foi embora, o perigo da doença acabou. No dengue é exatamente o oposto. É quando a febre vai embora que começa a parte ruim. Caramba, então, gente. aí que está a questão. Né? Então, é uma doença que funciona num determinado período, ao contrário das outras. E, então, reverter essa informação de forma que a pessoa, de fato, procure assistência naquele momento crítico, é que tem sido difícil. A tendência é que quando eu tenho 39 graus de febre, eu vou ao médico. Na dengue é exatamente o oposto. Enquanto eu estou com febre, não há risco de evolução para a forma grave, com algumas exceções, né? Mas de forma geral é assim. É justamente quando a febre desaparece que o período de gravidade se instala. E fica algum outro sintoma que possa servir assim como sinal de alerta? Porque normalmente é isso mesmo, né? A gente procura um médico se a gente não está passando bem. Quer dizer, se a gente às vezes não está nem aguentando o que está sentindo, né? Porque se ainda está aguentando, a gente vai deixando, vai empurrando, toma um remedinho, que o vizinho tomou, que o colega tomou, que foi bom para você. É natural da gente acabar fazendo isso, né? Mas existe algum sinal, alguma dica que a gente pudesse deixar aqui para dizer, olha, a febre passou, mas presta atenção nisso, porque são sinais que indicam que o perigo está aí, o perigo está acontecendo. Sim, sinais de alarme. Exatamente. De alarme. O discurso todo hoje é em cima dos sinais de alarme. Então, se eu moro numa cidade, numa região onde eu tenho um mosquito transmissor e eu tenho caso de dengue, eu posso ter dengue. A doença, no seu início, ela é muito inespecífica. Algumas pessoas vão ter muita febre, outras não vão ter tanta febre, algumas vão ter náusea, vão ter dor de cabeça, vão ter dor atrás dos olhos. E ela vai evoluindo num período de 3 a 4 dias, que é o momento em que o corpo começa a reagir, a produzir os anticorpos que vão eliminar o vírus. Nesse momento, pode se instalar, então, a forma grave. Nesse momento, a febre desaparece e aí se surgirem, nesse período, a sensação de que vai desmaiar, desconforto respiratório, falta de ar, diminuição da quantidade de urina, então oligúria, vômitos que não permitem que a pessoa ingira a quantidade necessária de água e de líquidos e de soro. Eventualmente aparece sangramento, mas o sangramento não é exatamente a coisa mais importante, não tem que esperar o sangramento, basta estar vomitando muito para ter que ir ao médico. Alguns sinais aí visto pelo médico, né, de que a pressão está caindo muito, então a pessoa está entrando no estado que a gente chama de choque. E uma coisa que a gente tem visto como muito bom para identificar quem é que está evoluindo mal é a dor no abdômen que, na verdade, está expressando que aquele líquido que está saindo do vaso está indo para dentro do abdômen. Então, esses sinais são os sinais de alarme, eles indicam que aquela pessoa, ela de fato vai ter que ser medicada, provavelmente por via venosa, rapidamente e monitorada diariamente. Às vezes até num período até mais curto, a cada 12 horas, com exame de sangue, com reavaliação médica. Essa identificação a gente tem que, de fato, dividir com a população, porque é muito difícil ter vaga e ter capacidade de atendimento de toda a população. Então, saber que, enquanto eu acho que estou com dengue, eu estou com febre e eu não estou com esses sintomas, com esses sinais, eu posso ficar de cama,
bebendo soro caseiro, bebendo líquido e não preciso ir para a emergência, não preciso naquele momento ter um exame de sangue. Quem precisa é aquela pessoa que de fato está evoluindo mal, que já está entrando naquela janela crítica entre o 5º e o 7º dia. Esse é um lado de conscientização que precisa, né? A população realmente precisa ter, porque se a gente entende esse processo, a gente sabe dessa dinâmica e até essa questão de poder dar o espaço para aquele que, no atendimento até mais emergencial, para aquele que realmente precisa, porque a gente sabe que não tem, muitas vezes, capacidade no sistema de saúde para receber todas as pessoas, né? Olha só, eu já vou fazer a nossa primeira paradinha, o nosso primeiro intervalo, e eu queria poder, assim, ouvir de vocês um pouco a percepção de vocês de reação da população em relação a essas questões do que a gente fala até de maneira geral, nas medidas preventivas em relação à dengue, né? O que a gente está falando? Onde é o nosso maior problema, se é que a gente pode dividir assim? Na população, no sistema de saúde, no atendimento médico, como é que é essa história? Mas eu vou para o intervalo, eu volto com você, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Eu quero